Olá, pessoal, tudo bom? Sou Marcela Vidal, fonoaudióloga, gerente de audiologia corporativa do Grupo Deimut Brasil. E sou responsável por toda a área audiológica do grupo, do qual temos como uma das marcas a Oticom. Hoje, damos início a um programa diferenciado da Oticom Brasil, com conteúdo diversificado para você, fonoaudiólogo, que tem interesse na área de audiologia. Junto comigo estão presentes a fonoaudióloga Ana Cláudia, gerente de audiologia do canal Oticom Distribuidores, e a fonoaudióloga Joyce Amorim, fonoaudióloga de treinamento e suporte clínico. Gostaria de dar boas-vindas às meninas. Oi, Ana. Oi, Joyce. Tudo bem? Conta pra gente um pouquinho sobre essa novidade, sobre esse programa e o que o nosso público pode esperar de um conteúdo bem bacana. Olá, Marcela. Oi, Joyce. Boa tarde a todos. Bom, no programa Webinário Oticom, nós vamos publicar uma sequência de videoaulas gravadas com palestrantes convidados. E essas videoaulas, elas serão disponibilizadas pelo canal oticom.com no YouTube, todas as quartas-feiras, às 17 horas, durante os meses de abril, maio e junho. Então, a cada semana teremos um novo tema, com uma fonoaudióloga da equipe de audiologia da Oticom, apresentando o palestrante convidado e o tema a ser ministrado. Olá, Ana. Olá, Marcela. Boa tarde a todos. Bom, o objetivo do webinar do Oticom é disseminar conhecimento audiológico, apresentando vários assuntos de interesse na área de audiologia, pois acreditamos fortemente no poder da comunicação e também temos o intuito de, em tempos de adversidades, estarmos mais próximos dos nossos amigos, colegas de trabalho e clientes. Queria também aproveitar para dizer que estamos à disposição para quaisquer dúvidas por outros canais, como e-mail, WhatsApp e telefone. Aproveitem o conteúdo. Espero que todos vocês aproveitem muito. Contamos com a presença de todos vocês e que seja um material de extrema valia para todo mundo. Vem com a gente. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos de volta com mais um episódio do Webinar Oticom. E hoje eu estarei com vocês batendo um papo sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre a verificação eletroacústica da prótese auditiva. Então, o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre a importância da verificação, o que é a verificação, e mostrar sobre as principais provas, os principais testes, as principais medidas que nós podemos fazer pensando no processo da verificação, né, na etapa de verificação, nesse processo de seleção e adaptação de próteses auditivas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a verificação. O que a gente não pode deixar sempre de ter em mente quais são os objetivos da amplificação, né, por meio dos aparelhos auditivos. Então, primeiramente, a gente precisa garantir a audibilidade dos sinais sonoros, principalmente o som de fala, já que esse é o som de interesse do nosso paciente, né, daquele indivíduo que precisa usar aparelho auditivo. Garantir que os sons amplificados eles não sejam desconfortáveis e que sejam tolerados por esse paciente. Garantir a audibilidade consistente do sinal de fala ao longo do tempo, então todo o período de uso, então garantir essa consistência de acesso ao som de fala e garantir um ganho adequado para todas as entradas sonoras. Isso a gente vai ver mais para frente, da importância da gente garantir que esse nosso paciente tenha audibilidade para os sons fracos, médios e fortes. E tudo isso pensando nessa área dinâmica da audição. Então, a gente precisa garantir que essa prótese auditiva promova essa amplificação dos sons dentro dessa área dinâmica de audição do indivíduo. E quando a gente fala de verificação, a gente precisa ter sempre em mente que ela é uma forma objetiva de avaliarmos a amplificação dos aparelhos auditivos, né? Então, a resposta do aparelho auditivo ela deve ser medida em vários níveis de entrada
para estimar a audibilidade da fala e garantir que o desempenho máximo não exceda os níveis prescritos. E essa verificação ela pode acontecer de duas formas. Então, uma verificação baseada nas medidas in situ, como a gente fala, né, baseada nas medidas de orelha real, e também a verificação baseada em acopladores. Em um dos nossos últimos episódios, tivemos aqui a doutora Gesiela Moro, que falou um pouquinho sobre a importância dessas medidas em acopladores para adaptação pediátrica, e por conta disso, hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês, ter esse bate-papo, essa conversa, sobre a verificação in situ, né? Pensando um pouquinho mais direcionado para a população dos adultos, tá? Quando a gente fala da verificação, na verdade, de todo o processo, a gente não pode esquecer das nossas diretrizes, né? Dos nossos guidelines, das boas práticas para adaptação de aparelho de amplificação sonora individual. Então, existem etapas, né? Então, para a gente garantir toda aqueles objetivos da amplificação, a gente precisa seguir essas etapas. Então, a gente tem a etapa da avaliação e do diagnóstico, a gente tem a etapa da seleção, das características eletroacústicas dessa prótese auditivas com base nas necessidades individuais desse nosso paciente, a adaptação propriamente dita, em seguida a verificação, a validação e o segmento, tudo isso sempre pautado em orientação, em aconselhamento. E como eu já havia dito, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a verificação, essa etapa que é tão crucial e tão importante em todo esse processo. Então, quais são, né? Assim, vamos pensar um pouquinho em quais seriam os objetivos da verificação eletroacústica. Então, a gente precisa garantir, né, que o ganho fornecido pela prótese auditiva atinja os alvos prescritos da regra prescritiva validada que a gente selecionou lá no nosso software de programação do aparelho auditivo. Além disso, a gente precisa garantir essa fala audível e, ao mesmo tempo, confortável para o usuário. A gente precisa também verificar se essa amplificação dos sons ela não excede os limites de tolerância do nosso paciente. Além disso, também é possível verificar se a prótese auditiva ela apresenta um desempenho de acordo com as especificações do fabricante. E se as características de processamento de sinal, elas funcionam da forma como nós, fonoaudiólogos, esperamos, né? Então, aquilo tudo que a gente coloca dentro do software e aqueles ajustes que a gente consegue visualizar dentro do software de programação do aparelho auditivo, se efetivamente aquilo tudo ali acontece na orelha do paciente, tá? E por que a gente deve verificar, então? Então, aqui é uma citação da professora doutora Kátia de Almeida, do Tratado de Audiologia, onde ela coloca, né, que se considera uma boa adaptação das próteses auditivas a combinação da melhor audibilidade dos sons, com máxima inteligibilidade de fala, sendo o sinal amplificado nos níveis de sensação de intensidade desejados, sem desconforto perceptual, com boa qualidade sonora e consistência de desempenho independente das condições do ambiente. Ou seja, o que a gente quer oferecer para o paciente é a melhor qualidade sonora e especialmente acesso ao som de fala com uma amplificação que seja tolerada por ele. Então, por isso que é importante avaliar tudo dentro da área dinâmica de audição do paciente. Essa é uma pesquisa que mostra como que o uso da verificação dentro de todo esse processo de adaptação do aparelho auditivo reduz o número de consultas de pacientes com queixas, né? Então, aqui é uma pesquisa que é conhecida como MarkTrack, né? Existem algumas desse estudo, e essa
que foi publicada em 2011, ela mostra a redução das visitas, né, dessas consultas desses pacientes por meio da verificação e da validação. E é exatamente o que a gente vê aqui nesse gráfico, né? Então, o que a gente vê é que as pessoas que não passam por nenhum tipo de processo de verificação e validação, ela tem 3 vezes mais consultas, ou seja, ela tende a ter, voltar 3 vezes mais para consultas de retornos, né, para ajustes do aparelho, enquanto que aquelas pessoas que passam pelo processo de verificação, seja somente verificação ou verificação com a validação, a gente tem uma redução considerável da média dessas visitas. Então, isso mostra a importância de fazer a verificação desses ajustes logo no início, né, do nosso processo da adaptação. Além disso, por que também é importante, né, verificar? Porque a gente precisa verificar se exatamente aqueles ajustes que a gente visualiza dentro do software de programação do aparelho auditivo, eles acontecem dessa forma como a gente vê aqui nessa representação gráfica, né? Justamente por quê? Porque os indivíduos, não necessariamente, eles possuem as mesmas características. Então, a gente tem anatomias diferentes. Então, a gente tem condutos auditivos mais estreitos, a gente tem condutos auditivos maiores, né? Ou mais curvos ou retos, enfim. E tudo isso vai impactar em diferentes níveis de pressão sonora dentro do canal auditivo. E aí, por conta dessas diferenças, dessas características anatômicas e, consequentemente, de ressonância, de volume, o software não leva isso em consideração, né? É claro que dentro do software a gente trabalha com uma média de valores, né, com uma média de característica dessa ressonância, desse volume, com base, né, principalmente na idade, na faixa etária desse paciente, mas ainda assim não é a medida real da orelha desse paciente, não é o efeito real da amplificação na orelha desse paciente. Então, por isso que é importante a gente verificar, porque nenhum software de programação de aparelho auditivo, independente de fabricante, vai levar em consideração esse efeito real do nível de pressão sonora gerado pela prótese dentro da orelha do paciente. Aqui a gente tem um exemplo, né? Eu vou mostrar para vocês 2 audiogramas de nível de pressão sonora do mesmo paciente e da mesma orelha, onde a gente tem o software de programação, essa tela. Então, aqui, o que a gente tem, né? Essa linha vermelha contínua, ela representa a fala simulada, e o nome já diz, né? A fala simulada, ou seja, aquilo que se espera que o aparelho auditivo esteja fazendo. E em pontilhado, a gente tem o alvo da regra prescritiva, tá? Então, o que a gente poderia pensar aqui é que nessa região de frequência, né, em torno de 1000 Hz até 4000 Hz, mais ou menos, a gente poderia estar proporcionando uma amplificação além do que a regra prescritiva prevê, né? E quando a gente mede, né, então quando a gente faz essa verificação in situ, o que a gente se depara é com essa resposta, né? Numa intensidade de 65 decibéis para níveis de conversação. Quando a gente faz a verificação, a gente tem essa resposta. Então, em cinza é o alvo da regra prescritiva, e essa linha vermelha contínua, mais presente, representa a resposta real medida no canal auditivo, né? Então, a resposta real da amplificação do aparelho auditivo. Tá? Então, o que a gente vê é que são informações bastante diferentes daquilo que está dentro do software de programação para aquilo que a gente encontra na orelha do paciente. E na orelha do paciente, ou seja, na medida in situ,
a gente verifica, inclusive, que a gente precisa fazer melhorias, né? Não só em baixas frequências, como a gente pode ver aqui, porque há um distanciamento dessa resposta de amplificação ao alvo da regra prescritiva, mas principalmente na região onde o software de programação dizia que estava além. Então, na verdade, o que está além é mais ou menos aqui nessa região entre 2 e 3 mil hertz, e a gente precisa verificar o quanto está além, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, para que a gente possa fazer os ajustes no software de programação, tá? Então, aqui é só um exemplo para que a gente, de um caso real, para que a gente possa entender a importância da verificação. Algumas considerações, elas são importantes, né, do ponto de vista de preparação do paciente. Como o objetivo nesse nosso bate-papo hoje é poder passar também algumas dicas, né, algumas dicas para a prática clínica, eu quis trazer isso para vocês, né? Então, falar um pouquinho sobre a importância da preparação, né, e como preparar o paciente para que a gente possa fazer a verificação, tá? Então, algumas considerações importantes do ponto de vista do equipamento. Cada equipamento tem o seu processo de calibração do tubo-sonda. Nesse caso aqui, eu trago para vocês, né, imagens em relação, né, ao processo dos equipamentos da Interacústicos, seja ele o Callisto ou o Affinity, mas isso independe do equipamento, tá? O que vai mudar talvez seja o fluxo, o registro gráfico, mas a ideia e o objetivo sempre serão os mesmos, tá? Então, aqui a gente tem a calibração do tubo-sonda sendo uma etapa fundamental para que a gente possa dar o início para a verificação com as medidas in situ. Então, o objetivo de fazer a calibração do tubo-sonda é que a gente possa transformá-lo acusticamente invisível, né? A gente não quer que a ressonância gerada nesse tubo-sonda ela influencie no que a gente está medindo, né? Então, a gente precisa, como eu falei, tornar esse tubo-sonda, apesar dele ocupar um espaço dentro do meato, a gente precisa fazer com que ele não esteja ali presente, né? Justamente diminuir a influência desse tubo-sonda, e para isso o equipamento ele vai fazer uma correção automática. Quando que a gente deve fazer essa calibração do tubo-sonda? Sempre que a gente fizer uma nova medida, né? Então, a cada novo paciente, a gente faz a troca desse tubo-sonda, e aí no momento em que a gente faz essa troca, já que o tubo-sonda ele é descartável, a gente precisa então fazer sempre uma nova calibração, tá? Eu tenho aqui um vídeo que mostra um pouquinho sobre esse processo da calibração do tubo-sonda. Mas, basicamente, o que a gente precisa fazer no equipamento é posicionar o tubo-sonda na abertura do microfone de referência, como mostra aqui na figura. E, em seguida, posicioná-lo numa distância, no caso desse equipamento, numa distância máxima de 30 centímetros. Tá? Dentro do software existe um botão, desculpa, existe um botão que é responsável por essa função, né? Então, a gente clica para que o equipamento, então, possa fazer a calibração desse tubo-sonda. Isso pode ser feito tanto somente unilateral, né? Então, uma orelha somente, né? Um lado somente, ou também é possível fazer bilateral. Aqui, como exemplo, a gente vai fazer da orelha direita. Então, nesse vídeo, a gente vê a colocação, né, do posicionamento do tubo-sonda no microfone de referência, posicionando a 30 centímetros da caixa de som, para que o equipamento, então, possa fazer essa correção
matemática, nessa correção automática, gerando essa curva, tá? Desse equipamento, essa é a curva padrão esperada. Qualquer curva que fuja desse padrão, que não seja essa curva típica, a gente precisa refazer essa calibração. Isso pode se dar por alguma alteração no tubo, o tubo entupido, o tubo mal posicionado no microfone de referência, enfim, tá? Então, a gente precisa conhecer o equipamento para que a gente possa saber qual é o padrão esperado dessa curva de calibração, para que, a partir daí, a gente possa prosseguir com os outros testes. Algumas outras considerações são importantes, pensando na preparação do paciente. Então, a gente falou da calibração do tubo-sonda e agora a gente vai preparar o paciente. O primeiro passo é a metoscopia. Ela é fundamental para que a gente possa fazer uma análise desse canal auditivo, para que ele esteja livre de qualquer obstáculo, seja cerume, seja secreção, porque como o tubo-sonda ele vai ser inserido profundamente, a gente precisa garantir que esse canal auditivo esteja livre e que não tenha nada ali que vá atrapalhar, principalmente cera, porque dependendo da consistência da cera, ela vai entupir o tubo-sonda e aí ele não vai conseguir registrar as respostas que nós gostaríamos nesse processo. E aí vai ser necessário fazer a troca do tubo-sonda, fazer uma nova calibração. Então, o ideal é que a orelha do paciente ela esteja livre de qualquer barreira que possa impedir a colocação do tubo-sonda. A metoscopia também ela é importante depois que a gente coloca o tubo-sonda no conduto do paciente, na orelha, justamente para a gente ver essa posição e a profundidade dele em relação à membrana timpânica. Mas também existe uma outra forma, e a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais para frente. Então, feita a metoscopia, a gente precisa posicionar o paciente numa distância no caso desse equipamento, de até 1 metro da caixinha de som, né, do alto-falante, numa posição de 0 graus azimuth, pensando que o teste, as medidas básicas que nós gostaríamos de fazer. Não estamos falando, nesse momento, de outros testes, como, por exemplo, verificação de adaptação CROS e bicross, porque aí a gente precisa de um outro tipo de posicionamento do paciente para a caixa de som, tá? Nesse caso aqui, quando a gente fala dos testes que eu vou apresentar, REUG, REOG, REAR e resposta de saturação, é o paciente de frente para a caixinha de som. Um outro ponto que é muito importante é o ruído ambiental. Então, a gente precisa garantir que o ambiente ele esteja silencioso, para que esses ruídos ambientais não interfiram e não atrapalhem na intensidade do estímulo. Principalmente quando a gente faz o teste de sinal mais fraco, né? Porque é em torno de 55 dB. Então, ele é muito baixinho. Então, qualquer som externo pode atrapalhar. No caso desse equipamento, ele dá uma mensagem, né? Quando os níveis externos estão relativamente altos a ponto de interferir na verificação, tá? Mas, de qualquer forma, é importante ter esse controle do ruído ambiental. E também garantir que o paciente ele vai estar localizado numa região onde ele não tenha superfícies refletoras próximo ao local dessa obtenção das medidas, justamente para que não possa criar uma reverberação e atrapalhar nesses registros, tá? Então, o quanto mais distante ele tiver de janelas, principalmente de vidros, enfim, isso seria fundamental. O passo seguinte é o posicionamento do tubo-sonda no conduto auditivo, né? Essa é uma parte bastante desafiadora e requer muita prática. Então, por isso, para quem tem o equipamento, pratique, 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 para que vocês possam ter firmeza e assertividade na colocação, né, na inserção desse tubo-sonda no conduto do paciente. O tubo-sonda ele precisa estar o mais próximo possível da membrana timpânica para que tenha uma menor variação
nas respostas que ele vai captar, tá? A literatura recomenda que esse tubo-sonda ele esteja ali mais ou menos a 5 milímetros à frente da ponta do molde, como mostra aqui mais ou menos a figura. Isso a gente consegue garantir que ele esteja o mais próximo possível da membrana timpânica, tá? Mas existem algumas estratégias que a gente pode utilizar para facilitar, já que nem toda adaptação é feita com molde. Hoje a gente utiliza muito mais esses adaptadores, né, que podem ser os domos, por exemplo, como nós na Uticom chamamos, do que molde, né? Então, tendo alguma estratégia de profundidade, isso ajuda muito. Então, se a gente pensar, né, na profundidade de um canal auditivo, pensando, né, que nesse tubo-sonda a gente tem um marcador e ele vai delimitar, né, essa profundidade de inserção, o que é recomendado, né, na literatura para mulheres em torno ali de 27 milímetros, para homem em torno de 29 milímetros, que a gente tenha, então, todo esse grau de profundidade, essa medida de profundidade, desde a abertura meatal, para a gente garantir, então, que 27 milímetros para a mulher, a gente sabe que a pontinha do tubo-sonda ela vai estar o mais próximo possível da membrana timpânica, tá? Fazer esse tipo de medida, e aí utilizando uma régua, enfim, no caso do Callisto, a gente tem aqui no microfone de referência uma reguinha que facilita muito, nos Affinities mais novos também, mas a gente pode utilizar, enfim, uma outra régua só para fazer essa medida da profundidade. Então, isso ajuda muito a garantir essa assertividade de proximidade do tubo à membrana timpânica. E uma outra coisa muito importante é que esse tubo-sonda ele precisa ficar sempre na mesma posição para todas as medidas, né? Eu acredito que esse seja um grande desafio também, porque a gente tem testes que a gente faz sem aparelho auditivo, mas depois a gente tem os testes que a gente precisa posicionar o aparelho auditivo junto com o tubo-sonda, né? E é natural que no início acaba acontecendo um pouco desse deslocamento, dessa movimentação. Então, por isso que o treino, a prática, ela é muito importante justamente para garantir esse mesmo posicionamento em todas as medidas, tá? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as medidas com microfone sonda, né? Quais seriam esses testes clássicos, né? E mais utilizados nesse processo de verificação. Então, a gente tem a REUG, a REOG, a REAR e a resposta de saturação, né? Quando a gente fala de avaliar a saída máxima. Quando a gente fala de REUG, isso é uma particularidade minha. Eu acho que como representação gráfica, a REUG, ela te mostra ali, né? Fica fácil, e como eu dou bastante treinamento, né, de verificação, eu acho que também fica fácil para quem está comigo ali aprendendo e trocando e compartilhando, visualizar, né, com a REUG, mas também existe a REUR, e também existe a REOR, né? Enfim, fica a critério do profissional como ele quer verificar, o que ele quer ver, se é como ganho, se é como resposta. O que eu vou apresentar para vocês aqui é a REUG e é a REOG, tá? Mas o próprio equipamento, ele também faz essa conversão, se você quiser ver como REUR ou se você quiser ver como REOR, tá? Quando a gente fala de REUG, a gente está falando final G, né, por exemplo, a gente está falando do ganho. O ganho gerado num determinado teste. E é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então, o primeiro delas é a REUG. Vamos pensar, a minha ideia aqui é pensar num processo clínico, né? Dentro da sua prática, do seu dia a dia. Então, qual seria o primeiro teste? Né? Pensando que a gente já passou pela calibração, a gente já fez ali toda a preparação. Então, qual seria ali o primeiro teste efetivamente a ser feito com o paciente? Então, seria a REUG.
O que a gente quer pesquisar com a REUG é o ganho, no caso sendo REUG, né, é o ganho fornecido pelo pavilhão auricular e pelo canal auditivo, dentro ali, né, levando em consideração todos os efeitos do meato acústico externo. O que a gente quer é ver as características naturais de ressonância medidas dentro desse canal auditivo, tá? Aqui a gente tem uma curva típica de REUG, essa é uma imagem do livro do Miller, né, que é um estudioso na área de verificação, Gustav Miller. Então, a gente tem aqui uma curva típica de REUG, que mostra como é que se dá essa ressonância natural do conduto auditivo de um indivíduo, nesse caso aqui, adulto, né? Então, a gente começa a ter aqui uma característica de amplificação ali a partir, né, das bandas de 1000 Hz, e a gente tem um pico máximo de amplificação no adulto ali em torno de 2.700, 3.000 Hz, mais ou menos. E depois a gente tem, né, essa curva voltando ao padrão zero, mais para as altas frequências, tá? Então, a gente tem aqui uma curva típica da REUG, a gente costuma dizer que é uma curva de livro. Nem sempre a gente vai encontrar uma REUG assim tão bonita, né? Porque depende muito da anatomia da orelha do paciente também. Algumas pessoas às vezes me perguntam, Marcela, mas quando a gente faz a REUG, às vezes eu vejo duplo pico. Então, a gente tem que saber avaliar que duplo pico é esse. É um duplo pico, porque está levando em consideração também efeito, por exemplo, da concha, efeito do pavilhão. Então, a gente pode ter isso também, dependendo, né, do quanto que isso contribui para essa ressonância. Mas também a gente pode ter uma membrana ali perfurada e que a gente tenha duplo pico, né? E geralmente a gente tem ali, né, duas curvas com como eu posso dizer, com dois picos altos, né, e separados por um vale ali em 2.500 e 3.000 Hz, tá? Então, por isso que é sempre importante a gente fazer, até para a gente poder conhecer os padrões de curvas esperados para cada ressonância, né? Para cada orelha. E o procedimento, então, da REUG é a gente ter a colocação do tubo-sonda no canal auditivo, sem o uso de aparelho auditivo nesse momento, porque o que a gente quer, como eu já falei, é apenas verificar o ganho ou a resposta, né? No caso aqui, como é REUG, o ganho gerado pelo próprio canal auditivo, então é sem aparelho auditivo, e com um estímulo sonoro a 65 dB. E aí, a gente também tem aqui um vídeo que mostra um pouquinho como que é esse procedimento da REUG e a curva que a gente registra, tá? Então, a gente tem aqui, né, o teste sendo realizado, alguns parâmetros importantes do equipamento, ele fazendo a medida da profundidade do tubo-sonda, e se for necessário, né, puxar um pouquinho ali o marcador, então ali mais ou menos tem em torno de 27, 28 milímetros. Ele vai posicionar esse tubo-sonda no canal auditivo. E vai dar o início ao teste, e aí o equipamento vai fazer o registro. Tem um estímulo, é claro que aqui não tem um estímulo sendo executado, mas existe o estímulo, e a gente tem aqui o registro da REUG da orelha deste paciente. Certo? Como eu havia falado, esse registro, né, do ganho por frequência, de acordo com o sinal de entrada,
ele pode mudar de acordo com a anatomia do paciente, né? Já que o pico da ressonância do meato acústico, ele vai ser maior ou menor dependendo do tamanho do canal auditivo. Então, aqui a gente tem 2 registros de REUG, da orelha direita e da orelha esquerda. Esse é um registro de um mesmo paciente, tá? E mostra pra gente como tem padrões de ressonância diferentes entre a orelha esquerda e a orelha direita. Isso reforça a importância da verificação. Então, esse paciente ele poderia ter uma perda auditiva assimétrica, mas o desempenho do aparelho auditivo vai ser de forma diferente, por conta das características de ressonância da orelha. Então, a gente precisa verificar para garantir que o aparelho amplifique adequadamente para a orelha direita e assim também para a orelha esquerda. A REUG também ajuda muito no posicionamento do tubo sonda no meato acústico. Quanto mais próximo o tubo sonda do meato não, da membrana timpânica, mais positiva é a curva, como a gente vê nessa outra curva aqui, tá? Principalmente nessa região aqui entre 4 e 6 mil Hz. Quando a gente tem uma inserção muito pobre do tubo sonda, a gente tem essa região com valores negativos. Isso já é um alerta. Então, aqui já está mostrando para você que essa sonda ela não está próxima à membrana timpânica. Ela está pouco profunda. Então, o que a gente precisa fazer é parar, reposicionar essa sonda, e às vezes a inserção é milímetros, é uma coisa muito pouca. Então, você vai lá, aprofunda mais um pouquinho e faz uma nova REUG para você ver se esse padrão de curva, que não pode ser negativa, ela ficou positiva. Tá? Então, isso fica um sinal de alerta na hora de fazer, de verificar o posicionamento do tubo por meio da REUG. Tá? Bom, falamos um pouquinho da REUG, agora a gente passa para o próximo teste, que é a REOG. Então, a REOG seria o ganho da orelha real ocluída. Então, o que a gente quer basicamente com a REOG é entender quais são os efeitos do adaptador que foi selecionado pelo fonoaudiólogo nas características de ressonância desse canal auditivo. Então, se foi um domo aberto, se foi um domo fechado, se ele tem ventilação, se é um molde, o quanto que ele impacta nas características de ressonâncias que a gente acabou de medir na REUG. Será que é uma adaptação aberta ou será que é uma adaptação fechada? O adaptador ele muda essas características de ressonância, ele mantém essas características de ressonância, e é isso que a gente quer ver quando a gente faz a REUG e em seguida compara os seus achados com, a gente faz a REOG, perdão, e a gente compara os seus achados com a REUG, tá? O procedimento da REOG, ele é muito parecido com a REUG, com uma diferença, porque agora a gente vai colocar o aparelho auditivo na orelha do paciente, só que ele vai ficar no mudo. Na REOG, a gente não está verificando ainda nenhum tipo de amplificação gerada pela prótese. A gente só quer ver o que aquele adaptador, aquele molde faz nas características naturais de ressonância dessa orelha. Então, o estímulo e a intensidade precisam ser os mesmos utilizados na REUG, tá? Então, nesse caso aqui, um estímulo a 65 decibéis e sempre com o aparelho no mudo. Para facilitar, o que geralmente a gente faz o aparelho, nesse momento, ele já está conectado ao software de programação, seja por cabo, seja de maneira sem fio, não importa. O que você pode fazer dentro do software de programação e naquela função de colocar os aparelhos no mudo, sem que você precise ficar abrindo ou fechando a gavetinha de bateria, por exemplo. Então, você vai lá no desenho, lá na função de emudecer, né, os aparelhos auditivos, e você deixa ele no mudo para fazer o teste à medida da REOG.
tá? E aí a gente tem um registro, né, ao longo das frequências, um registro, um resultado do que acontece com essa ressonância quando a gente coloca o aparelho auditivo ocluindo esse canal auditivo. E aí, quanto maior a oclusão do canal auditivo, mais negativa será o valor da REOG, tá? Então, a gente aqui tem uma curva mais plana. O que aconteceu com aquele pico da ressonância que a gente encontrou na REUG? Desapareceu, né? E aí a gente tem que pensar, isso está certo ou isso está errado? Depende. Depende do que você quer com a sua adaptação, tá? A gente vai ver isso logo a seguida. Então, aqui a gente também tem uma outra imagem, né, do livro do Miller, que mostra os efeitos dos adaptadores na REUR do paciente, né, na ressonância da orelha do paciente. Então, o que a gente vê aqui, quanto mais aberto é o domo, quanto mais aberto é o adaptador, mais próxima a curva da REOG é da REUG, por exemplo. Quanto mais fechado, então aqui essa última linha aqui, que é de um domo power, né? Então quanto mais fechado é essa adaptação, então quanto mais ocluída esse conduto ele está, mais distante a resposta da orelha ocluída se encontra da ressonância natural da orelha, tá? Então aqui é só uma representação para a gente ver os efeitos de cada adaptador nessa ressonância. E aí a gente avaliar se a gente está de frente com uma adaptação aberta ou não, dependendo do que a gente selecionou logo lá no início, na etapa de seleção. E aí, como eu havia falado, aqui a gente consegue então comparar, né, a medida da REUG com a medida da REOG. Então, nesse caso aqui, a gente tem medidas muito próximas, né, com características de ressonâncias bem próximas. Quando uma adaptação, aqui a gente poderia considerar uma adaptação aberta, mas e tem essa pequena diferença aqui por conta do adaptador, porque ele ocupa um espaço, querendo ou não, dentro, por mais que ele seja todo furadinho, que ele esteja realmente aberto, não esteja fechando, né? Ou seja, no tamanho ideal para aquele conduto, ainda assim ele ocupa ali um espaço. Então, por isso que às vezes tem uma diferença nessa amplitude. Mas em algumas orelhas, a gente consegue ter valores de REUG idênticos aos valores de REOG quando a gente está diante de uma adaptação aberta, tá? Quando a gente faz esse tipo de análise e a gente comprova que a adaptação que a gente propôs fisicamente, que a gente gostaria que fosse aberta, ela efetivamente é aberta na orelha do paciente, a gente tem um teste em seguida que a gente precisa fazer, que é uma correção do equipamento, que se chama calibração para Open Fit, tá? Então, a gente executa, a gente tem um registro, a gente não faz nada com esse registro de informação, é apenas o equipamento que precisa mudar o seu padrão de análise quando ele está diante de uma calibração, de uma adaptação aberta, tá? Agora, quando a gente tem valores de REUG muito diferentes da REOG, por exemplo, que é esse caso aqui, a gente não está diante de uma adaptação aberta. Isso é uma adaptação fechada, ocluída. Isso está correto? Depende. Se você pretende ocluir o canal auditivo para poder atingir a amplificação necessária com a sua adaptação, isso está certo, né? Então, por exemplo, quanto maior o grau da perda auditiva e a gente precisa vedar bem o canal auditivo, a gente espera que uma REOG seja o oposto, né? Bem diferente da REUG, tá? Então, nesse caso, não é considerado uma adaptação aberta e eu preciso avaliar se está certo ou se está errado, dependendo daquilo que eu propus no processo de seleção, tá? Se realmente é isso, não é uma adaptação aberta, se você quer exatamente uma adaptação fechada, que é o que a gente está encontrando aqui, uma orelha ocluída, não precisa fazer a calibração para Open Fit,
tá? Então, a gente pula essa etapa e dá continuidade aos outros testes. Uma coisa que é muito importante também é que quanto maior a vedação do canal auditivo, mais negativa é a REOG, né? Então, por exemplo, tem casos que quando você usa molde de silicone, concha fechada, você vê uma REOG bem negativa mesmo, tá? E isso não está errado, é por conta do que esse molde faz nessa orelha, né? Antes a orelha era aberta e agora ela está fechada pelo molde, tá? Uma outra medida também importante é a medida da resposta de saturação da orelha real, né? Então, ela é o registro do nível de pressão sonora em cada frequência, né? Isso registrado dentro do canal auditivo, com uma intensidade, com um sinal de entrada suficientemente intenso para que a gente possa registrar esse nível máximo, né, de saída do aparelho auditivo, tá? O que a gente precisa ter em mente é que se a gente tiver, por um acaso, com alguma tecnologia de rebaixamento de frequência ativada, no caso da Ulticom, a composição de frequência, mas de outros fabricantes, outras nomenclaturas, como compressão, transposição ou translação, é importante a gente desativar para que a gente realmente possa ver esse nível máximo, né, de saturação, o nível de saturação da prótese. E se o paciente ele usar controle de volume, fica a dica aí também da gente posicionar o máximo possível desse controle de volume sem que a gente tenha ocorrência de feedback de retroalimentação. Tá? Então, se tem lá o controle de volume numerado ou não, mas eu consigo colocar ele no máximo dele de funcionamento, é o ideal para que a gente possa ver, então, essa resposta de saturação, né, da prótese. Então, são algumas dicas da literatura que eu queria compartilhar também com vocês. Então, quando a gente faz essa resposta de saturação, o que a gente quer mesmo de aplicação clínica é garantir que a saída máxima do aparelho auditivo não exceda os níveis de conforto do usuário, né? Então, o procedimento é com o tubo sonda no canal auditivo, na mesma posição. A diferença é que agora com o aparelho ligado, claro. O estímulo que a gente utiliza é o Audible, preferencialmente a 90 dB. Também se pode utilizar 85, mas a 90 é a intensidade mais apropriada para avaliar a resposta de saturação. E aqui a gente tem, né, o registro, né, dessa resposta de saturação. Então, aqui a gente tem um audiograma em nível de pressão sonora. Então, aqui, nesse sombreado vermelho, são os limiares de audibilidade em nível de pressão sonora, então já convertidos em nível de pressão sonora do paciente. Aqui em cima a gente tem os limiares, né, os limites de desconforto, para que a gente possa ter uma ideia da área dinâmica de audição desse indivíduo. Em vermelho é o alvo, né, dessa saída máxima, baseado na regra prescritiva e nos limiares de audibilidade. E aqui o MPO medido, ou seja, a saída máxima registrada deste aparelho auditivo que está sendo testado. E o que eu preciso nesse caso avaliar, comparar a resposta medida com o target, né, com o alvo dessa saída máxima. Avaliar se essa resposta medida ela não está muito baixa, né, o que pode limitar a minha amplificação, o ganho do aparelho, e aí eu vou precisar aumentar isso até esse MPO, e também garantir que esse registro de saída máxima não esteja além do MPO, atingindo esses limites de desconforto do paciente, tá? Então, ela é uma medida muito importante para a gente garantir que a gente vai ter
uma consistência da amplificação, uma consistência da audibilidade sendo tolerada, né? Sendo cômodo para o paciente. E pensando para a adaptação pediátrica, que não seria o caso agora, é uma medida também que é fundamental para a gente garantir a segurança, né, dos pequenos. E na próxima medida, a gente fala da REAR, né? Então, a gente tem a REAR seria a resposta da orelha real aparelhada, né? Então, o que a gente quer é registrar o nível de pressão sonora por entrada e por frequência do aparelho auditivo ligado nesse conduto auditivo. O que a gente realmente quer ver, em resumo, é a capacidade desse aparelho auditivo amplificar o som, e especialmente o som de fala. Uma coisa que é importante é que tanto a REUG, quanto a REOG, quanto a REAR, dependendo do equipamento, você pode fazer isso bilateralmente, simultaneamente. Então, se o paciente fizer o uso de adaptação bilateral, você pode fazer a verificação juntamente das duas orelhas, o que você otimiza, né, o seu tempo, a sua avaliação das respostas. O teste de resposta de saturação não é possível. A gente precisa fazer orelhas separadas, esse é o recomendado, até para a gente não expor o paciente a níveis de intensidades muito fortes, já que a gente está lidando ali com intensidades a 90 decibéis, tá? Então tem que tomar esse cuidado também. Então o que a gente quer com a REAR é justamente ver, né, ter a certeza que aqueles ajustes do software, pensando naquele primeiro caso no slide que eu mostrei, o que ele realmente faz na orelha do paciente, tá? Então, o procedimento da REAR é com o aparelho auditivo ligado, com o estímulo de fala, e preferencialmente o estímulo de fala o ISPS, que é um estímulo internacional, é um estímulo validado, justamente para fazer o tipo de verificação, pensando hoje, né, que a prótese auditiva tem uma estratégia de processamento sonoro diferente por ser digital dos aparelhos analógicos. Então, ela processa a fala de um jeito e outros sons que não sejam fala de uma outra maneira. Então, a gente precisa garantir que o estímulo seja estímulo de fala, realmente. E aí a gente usa o ISPS em diferentes níveis, em diferentes entradas. O que a gente quer avaliar é todo o espectro da fala, né? O quanto ele é audível. Então, tanto a fala suave, quanto a fala moderada, quanto a fala mais intensa. E aqui a gente tem o registro de uma REAR, nesse caso uma REAR a 55 dB. O que a gente tem aqui? A mesma coisa, então a gente tem o limiar de audibilidade do paciente, esse sombreado em vermelho, o limite de desconforto, e a gente tem em cinza o target da regra prescritiva, no caso aqui está registrado como NAU-NL2, e a gente tem aqui em vermelho a REAR desse paciente para 55 decibéis. E o que a gente quer, praticamente, é saber se essa resposta de amplificação do aparelho auditivo atinge os alvos da regra prescritiva, tá? Para que a gente possa, caso isso não aconteça, fazer os ajustes necessários ao longo de todas essas frequências ou das frequências que são necessárias. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente poderia avaliar se essa distância em 250, em 1500, elas são possíveis ou se realmente elas precisam ficar mais próximas. Talvez elas estejam, enfim, adequadas numericamente falando. E aí a gente tem, dependendo do equipamento, modo tabela, o registro numérico para que facilite. Porque, por exemplo, aqui em 1500 eu poderia ter aqui uma
um target em torno de talvez 75 dB, onde o aparelho precisaria responder, e o aparelho está respondendo, talvez aqui, é gráfico, né? Então, nem sempre a representação gráfica reproduz o número real, mas se a gente tiver o cursor, a gente consegue ver, então ele poderia estar respondendo a 69. De 69 para 75 tem uma diferença aí considerável, então eu precisaria sim fazer os ajustes para tentar aproximar um pouco mais. Quanto mais próximo a resposta, a amplificação do aparelho ao alvo, mais acesso aos sons de fala esse indivíduo ele tem. A mesma coisa aqui, mais em alta frequência, avaliar a resposta de amplificação também, principalmente aqui nessa região, o que pode ser uma limitação também do aparelho auditivo, né? Então, não amplificar tanto em alta frequência, o que também pode ser em relação à regra prescritiva. Então, tem muitos parâmetros que a gente precisa avaliar, e por isso que é importante a verificação. Quando a gente fala da REAR, o que a gente quer é verificar se o aparelho auditivo atinge os 3 principais objetivos da amplificação. Então, se torna audível o sinal fraco da fala, se a amplificação da fala em nível de conversação ela é confortável, e se amplifica os sons fortes sem desconforto. Então, por isso que quando a gente fala, a gente tem REAR a 55, a 65 e a 75 decibéis. E para cada REAR, de acordo com o nível de entrada, a gente tem valores de alvos distintos e a gente precisa atingi-los de uma forma adequada. Aqui a gente tem um vídeo que mostra um pouquinho sobre esse procedimento da REAR. Então, ele vai colocar o aparelho auditivo na orelha do paciente. Ele pode já estar ligado, dependendo, ou você pode ir lá no software e tirar mudo. Ele vai fazer uma REAR a 65 dB com estímulo de STS. Então, aqui a gente tem o alvo da NAU NL2, que foi o que foi selecionado. E agora a gente tem aqui, né, o registro da REAR, né, da amplificação gerada pela prótese auditiva. O que ele vai fazer agora, nesse caso, é fazer os ajustes finos, baseado nessas informações da REAR, e em seguida fazer uma nova medida da REAR para garantir que essas modificações que foram feitas no software efetivamente aconteceram no conduto auditivo do paciente. Porque muitas das vezes o que pode acontecer é você, dentro do software, dar o comando e o software ele realmente altera, mas isso nada muda na orelha do paciente. Então, por isso que é importante, ou muda até demais, né? Então, é importante a gente faça uma nova curva, não importa a quantidade, quanto mais ajustes você fizer, mais curvas da REAR serão necessárias para que você possa verificar se aqueles ajustes que foram feitos no software de programação efetivamente estão sendo alterados, né, na orelha do paciente. Essa é uma pergunta que sempre fazem, né? Se eu devo sempre alcançar o objetivo da regra prescritiva em todas as frequências. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Particularmente, esse é um exemplo de uma criança. Então, a gente tem aqui o registro da REAR a 65 dB. Então, a gente vê o quanto que parte desse espectro de fala não é audível para essa criança, né? E o quanto, né, a resposta de amplificação da prótese está distante, né, do alvo da DSL, e nesse caso essa criança estaria perdendo acesso, né, perdendo a audibilidade. E dependendo da idade, a gente sabe o quanto que isso é impactante no desenvolvimento de fala e de linguagem dela.
Na literatura, existem muitas evidências, né? E eu trouxe algumas aqui, que falam dessa distância dos alvos prescritos, né? Então, cada um deles, em suas pesquisas, avaliaram e definiram valores de quanto que a curva da REAR, naquela frequência, ela pode estar distante ou acima do que o alvo prescreve, né? Na maioria das vezes, o que a gente leva em consideração é que quanto mais perto do alvo, maior vai ser acesso aos sons de fala, né? Então, o que a gente pode pensar, e acaba utilizando muito nessa prática, é que para adultos, o que a gente consegue ali, né, manter mais ou menos 5 dB até 2.000 Hz, e acima disso, uma das literaturas mostra, né, 8 dB depois de 2.000. Então, isso seria considerado dentro do padrão típico para esse estudo. E para crianças, ali ao longo de todas as frequências, o ideal é que a gente não fuja muito dos 3 dB de diferença para mais ou para menos. Então, vamos imaginar que na frequência de 2.000 Hz, o objetivo, né, a curva aqui em cinza, seria 82 dB. Então, significa se fosse um adulto, eu poderia ter mais ou menos 5 dB de diferença do alvo, que ainda assim a gente estaria garantindo um bom acesso aos sons de fala, tá? Então, isso tudo depende, voltando aqui, da evidência que você vai utilizar como diretriz nesse seu processo de verificação. O que a gente tem dentro do software do equipamento, e nesse caso aqui do Callisto, por exemplo, em últimas atualizações, é um recurso que facilita muito para o profissional, porque ele mostra na própria tela o que a gente chama de valores de delta. Então, ele mostra aqui o quanto você está abaixo, no alvo ou acima do alvo. Então, isso facilita muito na hora que você fizer os ajustes finos no software de programação dos aparelhos auditivos. Então, por exemplo, aqui em 2.000 Hz, eu estou 0 dB, ou seja, eu estou no alvo, tá? Em 1.000 Hz, eu estou 4 dB acima do alvo. Em 8.000 Hz, por exemplo, eu estou 24 dB abaixo do alvo. A gente sabe que 8.000 é uma frequência que não é tão fácil, né, a gente conseguir ter uma boa resposta lá. Até por conta da energia de fala que vai se perdendo ali, né, por conta do aparelho ao longo das frequências altas. Mas aqui é uma forma da gente conseguir ter uma resposta rápida do quanto que a gente precisaria ajustar no software. O que a gente precisa tomar cuidado é que, dependendo do software de programação, a gente tem a possibilidade de ajustar em passos de 1 dB, de 3 dB, de 5 dB. O que eu vejo bastante na prática é que aquele 1 dB do software de programação não necessariamente corresponde a 1 dB na orelha do paciente, principalmente quando a gente fala de 3 e 5 dB. Então, quando fizerem os ajustes para aumentar ou para diminuir em relação ao alvo, tomem cuidado, né? Não façam ajustes muito rápidos no software de programação, então, dando vários cliques para aumentar 3, 5, porque primeiro que a gente precisa levar em consideração o tempo que o aparelho processa essas informações. Então, vocês vão ver, conforme a prática, que tem aparelhos auditivos que respondem muito rápido às mudanças e outros não, porque isso depende da tecnologia, depende do chip, todos vão amplificar a fala, mas o tempo que isso acontece, isso pode mudar de acordo de uma estratégia de processamento para outra. Então, às vezes, quando a gente faz isso muito rápido dentro do software, né, e aumenta em muitos passos de 3 em 3, em 5 em 5, a gente, às vezes, se tiver com um aparelho que tem um processamento mais lento, a gente precisa dar esse tempo dentro do software
para fazer a medida da REAR, para a gente ver essa mudança realmente acontecendo. E às vezes é uma mudança muito brusca e a gente vai precisar diminuir. Então, façam de uma forma criteriosa, cuidadosa, para que a gente possa garantir ajustes mais assertivos. Aqui são algumas dicas para a prática clínica, tá? Uma primeira dica que eu já gostaria de dar nessa imagem é em relação ao uso dessa ferramenta guia, que alguns equipamentos possuem. Ela é uma ferramenta que auxilia muito na colocação do tubo-sonda no canal auditivo e a manter esse tubo-sonda no assoalho do canal auditivo, como mostra aqui essa imagem. Então, você tem aqui um dentinho de fixação do tubo-sonda e, por meio dessa ferramenta, você faz o movimento de colocação da sonda dentro. Eu tenho uma aqui, deixa eu só pegar para vocês. Então, aqui, ó, tá vendo? Quando a gente prende o tubo-sonda nessa ferramenta, deixa eu prender aqui, tentar mostrar. Tá? Fica fácil, com essa ferramenta, de posicionar o tubo-sonda dentro do canal auditivo. Tá? Então, fica aí uma dica, né? A primeira dica para o dia a dia de vocês. Então, é só posicionar como está ali e colocar, né? Não precisa pegar no tubo-sonda. Então, você usa essa ferramenta como um guia na colocação. Uma outra dica também para compartilhar com vocês é sobre a profundidade desse tubo-sonda. Então, aqui a gente tem um registro de uma REAR, por exemplo, com uma sonda, né, um tubo-sonda pouco profundo. Então, olha como a gente tem um registro. E aí, a gente poderia achar que o aparelho não estaria dando ganho nenhum e tentar ajustar isso dentro do software de programação desse aparelho e fazer uma nova curva da REAR e continuar tendo a mesma resposta, né? Então, isso pode ser um indicativo, é claro, pode ser outros problemas, pode ser que a resposta nem seria dessa forma, mas se for um aparelho com receptor no canal, receptor entupido, necessidade de trocar o receptor, enfim. Nesse caso aqui é o registro em relação à profundidade. E aí, quando a gente reposiciona, a gente tem um registro real, né, a resposta real da amplificação desse aparelho. Precisa fazer ajustes finos? Precisamos, né, porque tem frequências que a resposta do aparelho está bem acima do alvo, outras nem chegam no alvo, enfim. Mas aqui é só para mostrar para vocês em relação à pouca profundidade do tubo-sonda. Um outro caso também, que é muito comum, porque a gente termina de fazer a REOG e em seguida muda para REAR. E aí a gente mantém, às vezes esquece, enfim, de tirar o aparelho do mudo. Então o aparelho ele continua mudo, ele continua desligado. E aí quando a gente faz a prova, o teste da REAR, a gente vê essa resposta aqui. Essa aqui é uma tela do mapeamento de fala. Vou falar um pouquinho para vocês logo em seguida, tá? Onde a gente tem a mesma orelha não aparelhada, né, e a orelha com o aparelho auditivo trazendo benefício. Percebam que com a orelha não aparelhada, ou seja, com a perda auditiva que ele só tem um SI de 37% de acesso aos sons de fala. E com a orelha aparelhada, isso piora, fica com 14% de acesso. Isso tem que chamar a atenção, tá? E aí, quando a gente se toca, vai lá, vê no software, tira o aparelho do mudo, ou seja, liga o aparelho, a gente vê a real resposta de amplificação. Então, o que antes era 14%, na verdade, se encontra em 83%. Então, a diferença era basicamente não ter lembrado ali de tirar a função do mudo do aparelho auditivo, tá?
Então, são só algumas dicas práticas para compartilhar com vocês, que eu acho que auxilia bastante para quem ainda tem algumas dúvidas ou que deseja, enfim, começar com a verificação. E o mapeamento de fala, né? Muito se fala dele, né? Do mapeamento de fala. Uma coisa que precisa ter em mente é que o mapeamento de fala, ele não é a verificação eletroacústica. Na verdade, ele faz parte. Ele é um dos testes. Como a gente viu até agora, a gente tem outros testes que são tão importantes quanto o mapeamento de fala. Na verdade, mapeamento de fala é uma forma mais qualitativa, né, do seu processo de verificação. Porque o que você quer com o mapeamento de fala é trazer o paciente para o seu atendimento, pensando muito nessa questão de aconselhamento e de orientação. Então, o mapeamento de fala, você consegue fazer a verificação da amplificação, mas muito pautado nesse aconselhamento, o que ajuda muito nesse processo de segmento, né, e do paciente. Mas o que precisa, então, ter em mente é que o mapeamento de fala não é a verificação eletroacústica como um todo. Ele é um dos testes, tá? E por que mapeamento de fala? Porque a gente utiliza um estímulo de fala. Então, o mapeamento de fala nada mais é do que fazer uma REAR com o estímulo ISTS, ou com o estímulo em português, enfim, que seja o estímulo de fala. E o resultado disso vai ser um mapa da fala, tá? Então, às vezes, a pessoa tem um equipamento que faz a REAR, que tem o ISTS. Então, ela consegue fazer o mapeamento de fala. O que talvez ela não tenha são algumas particularidades que a gente encontra no módulo que é exclusivo dos equipamentos de verificação para mapeamento de fala. Como, por exemplo, do Calisto, é Visible Speech Mapping, né? Então, a gente tem algumas informações que a gente pode utilizar nesse módulo e que não é possível para pessoas que não tenham um equipamento sem esse módulo, né? Mas se você tem um equipamento que faça REAR com estímulo ISTS, você consegue mapear a fala amplificada, sem problema nenhum, tá? Então, o mapeamento de fala, ele permite a visualização por frequência da audibilidade proporcionada pelo aparelho auditivo em relação aos limiares de audição do indivíduo, vai verificar se a amplificação da fala está dentro da área dinâmica de audição, visualização do espectro de fala amplificado e não amplificado, auxilia no processo de orientação e aconselhamento, e a gente utiliza basicamente como estímulo de fala aquele que a gente já falou anteriormente, que é o internacional, que é validado, utilizado internacionalmente, que é o ISTS. Deixa eu ver se é possível compartilhar aqui o estímulo. Alors, adaptativ说，这个问题投资不好的收费，استعد أفرض مثلا شكوتي شغال تركي على الوقت شاد عن محرم تدايت كانت نيادر في من درس برجان على خير ور لا بيسبلاج دا نوت بوليرش وإذ بيبوس投资 كر فينا الدرس لا كويدا تهول جمال ني تماشى ده يني granted. Então, para que vocês possam enfim, conhecer um pouco, né, desse estímulo, né, o famoso ISTS. E por que usar, então, o estímulo de fala, né? Primeiro, porque é o som que o paciente deseja ouvir bem e de maneira confortável, né? A fala sempre é a necessidade número 1, né, do usuário de próteses auditivas. Porque o sinal de fala ele também tem uma interação muito mais realista com os circuitos não lineares, né? Então,
quando a gente fala, né, de analisar o processamento da fala para os aparelhos digitais, é necessário um sinal de fala, um sinal de teste padrão, que permita condições de medição reproduzíveis e que possua o maior número possível das propriedades mais relevantes da fala natural. Então, por exemplo, que propriedades são essas que estão presentes no ISTS? O espectro médio da fala, o espectro de modulação, a variação da frequência fundamental, juntamente com os harmônicos apropriados, a comodulação em diferentes faixas de frequência. Então, por isso que é importante o uso do estímulo de fala. Os sinais artificiais existentes, eles não cumprem adequadamente todos esses requisitos do ponto de vista dessas propriedades do sinal de fala. Tá? Então, desde que os aparelhos auditivos, né, começaram a diferenciar fala do ruído e a reagirem de forma diferente para cada sinal de entrada, os estímulos tradicionais originavam respostas equivocadas. Então, continuar utilizando tom puro, pink noise, enfim, para fazer a verificação real da prótese auditiva não condiz com a forma como os aparelhos auditivos hoje processam o sinal de fala. Então, aqui é um exemplo, né, do mapeamento de fala, do módulo Visible Speech Mapping. Então, é bem parecido com a REA. O que a gente tem de particularidade, na verdade, é esse espectro, né? Não é só uma linha média. Então, a gente tem toda a representação do espectro da banana da fala, né, amplificada, e a gente consegue verificar se isso atinge aos alvos ou não. Então, aqui foi uma verificação do First Fit, e depois dos ajustes finos, a gente conseguiu chegar a essa verificação ao alvo. E o que é bacana, quando a gente vê todo esse espectro de fala, a gente entende, né, os valores de SI, o que é audível e o que não é audível, e a gente também consegue ver o uso de compressão. E quanto mais achatada está essa curva, nessa banana da fala, ou não, tá? E aí são algumas particularidades, né? Por exemplo, para esse módulo, dependendo do equipamento, para o aconselhamento. Então, a gente tem como mostrar exemplos sonoros, mostrar fonemas, a banana da fala, amplificada e não amplificada, para orientar o paciente e o familiar. A gente tem, né, como mostrar para o paciente como é a percepção auditiva dele sem aparelho auditivo e com o aparelho auditivo, e mostrar para ele, então, qual é a melhora que ele obtém quando ele usa a amplificação. Então, aqui a gente tem a mesma orelha, sem aparelho auditivo, por conta dessa perda auditiva, ele tem 0% de acesso aos sons de fala, porque é uma perda considerável, e com amplificação ele ganhou 61% de acesso aos sons de fala. Então, é uma melhora considerável. Então, a gente pode trabalhar isso nesse processo de orientação e aconselhamento para o paciente. Uma outra coisa, então, que a gente vê, né, fazendo já buscando um pouco dessa informação que eu acabei de falar, desse SI. Né? Então, o que é esse SI? O SI, ele seria uma sigla que diria Índice de Inteligibilidade de Fala, pensando no inglês. Só que, na verdade, ele não é de inteligibilidade, né? Ele é de audibilidade. O SI é uma medida que vai auxiliar essa visualização da informação da fala que está sendo útil e audível para o usuário por meio da amplificação, tá? Então, é uma quantificação da proporção de informações de fala que são audíveis e utilizáveis para o indivíduo que está acima de qualquer ruído de fundo ou reverberação. Ele surgiu em 1997, após uma revisão da ANSI, e ele foi desenvolvido a partir do antigo Índice de Articulação, né, o IA. E aí, por se tratar de um cálculo muito complexo,
O índice de articulação ele não foi utilizado na prática clínica e o seu sucessor, que foi o SI, veio para viabilizar respostas, né, automáticas do seu cálculo. Então, ele é um cálculo feito automaticamente pelos equipamentos. Então, ele vai calcular a quantidade do sinal médio de fala que está disponível e ele é uma medida que ele vai variar de 0 a 1 ou de 0 a 100%, dependendo do equipamento. Onde 0 significa que nenhuma informação de fala está disponível para melhorar a percepção auditiva e 100%, onde toda informação de fala ela é audível e ela é utilizável pelo indivíduo, né? Então, uma das queixas mais comuns das pessoas com perda auditiva é a dificuldade para compreender a fala. Então, na tentativa para determinar se essa tal dificuldade, né, estaria relacionada com um ganho acústico insuficiente, o SI ele pode ser utilizado nessa etapa com essa finalidade de identificar o prejuízo da audibilidade de fala sem e com amplificação. E aí assegurar que o máximo de sinal de fala seja audível a partir do momento que esse indivíduo faz uso dos aparelhos auditivos, tá? Essa medida, então, ele é um cálculo, como eu já falei, da quantidade do sinal médio de fala que está disponível em determinadas bandas de frequência. Esse cálculo, ele consiste na divisão do sinal de fala em 20 bandas, e cada uma dessas bandas de frequência tem um peso, tem uma contribuição particular para a compreensão de fala. Sendo que a região ali de torno de 2.000 Hz é aquela que tem a maior contribuição. Então, é aquela que tem o maior peso de audibilidade para contribuir para melhores resultados do SI. Tá? Nesse caso aqui, então, a gente tem o SI do indivíduo que não faz uso da amplificação na orelha direita, então ele tem acesso a 14% dos sons de fala, e ele tem, com amplificação, 68% de acesso aos sons de fala. O que a gente precisa ter em mente é que o SI não é uma correlação direta com o índice de reconhecimento de fala, né? Ele é uma medida objetiva relacionada unicamente à audibilidade dos fonemas. Não envolve processamento como os testes de reconhecimento de fala que a gente faz. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse estudo do Miller, mais uma vez, onde ele fez uma correlação entre o SI e o que representaria esse SI no reconhecimento de fala de uma determinada pessoa, né, de um adulto, tá? O que a gente sabe é que quanto maior a média dos limiares, ou seja, quanto maior o grau da perda auditiva, menores são os valores do SI. Então, por exemplo, aqui, para um SI de 30%, para reconhecimento de sentenças, por exemplo, isso representa 90%, né? Sendo que para palavras somente, esse 30% de SI é quase que 39% de reconhecimento de palavras. Nas sentenças, o resultado, o nível de reconhecimento é superior por conta principalmente das pistas contextuais, do fechamento auditivo que o adulto consegue fazer. O que eu quero mostrar aqui é que 30% de SI não corresponde a 30% de reconhecimento de fala, tá? O que a gente espera, mais ou menos, e que é para as perdas de até 75 dB, é possível ter um SI maior do que 60%, e para as perdas maiores de 80 dB, esse SI pode variar de 20 a 60. E essa variação vai depender em relação à configuração da perda, a intensidade do sinal e de teste e o alvo que a gente precisa atingir. E aí sempre aquela pergunta, né? É muito comum. Por que os valores de SI eles caem conforme a perda auditiva aumenta? Né? O que a gente poderia pensar
é que se a perda aumenta e a gente dá mais ganho, o SI deveria aumentar junto, né? O que acontece é que se o SI ele levasse em consideração apenas a audibilidade bruta, talvez isso poderia ser possível. Mas ele leva outras questões, né, outros fatores. Então, ele tem uma série de outras correções que são incorporadas nele. Uma das questões é o peso da audibilidade que cada frequência tem para fala. Como eu já falei anteriormente, né? Então, por exemplo, a frequência de 2.000 Hz é uma frequência de muito peso. Então, se eu conseguir chegar ao alvo dessa frequência, isso contribui para melhores resultados do SI. Além disso, o fator de distorção, realmente ele traz os valores de SI para baixo, ele diminui os valores do SI. Quando a gente fala de distorção, não é distorção do aparelho auditivo, mas é distorção em relação à orelha em si. O SI ele foi originalmente desenvolvido para escutar sem ajuda, né? Então, realmente não inclui métodos específicos para usuários de próteses auditivas. O que isso significa? Que mesmo que um discurso em níveis elevados com próteses auditivas, o SI considera que a cóclea normal terá alguma distorção nesses níveis mais intensos. Então, isso significa que para algumas adaptações, mesmo quando o discurso é completamente audível, os valores de SI podem ser mais baixos daqueles que a gente espera, tá? E isso é muito comum a gente ver quando a gente se depara com perdas auditivas mais severas, aprofunda. Então, resumindo, né, em relação ao SI, ele permite uma estimativa da audibilidade de fala, mas algumas limitações elas devem ser consideradas. Ele representa a quantidade de fala que é audível em uma situação de escuta típica, em que o falante está aproximadamente a 1 metro à frente do ouvinte. Além disso, os valores de SI semelhantes podem resultar em níveis muito diferentes de compreensão de fala, dependendo de quais faixas de frequências são audíveis para o paciente. Então, significa que eu posso ter valores de SI iguais, mas a correspondência para a compreensão de fala ser totalmente diferente, porque depende do quanto a gente atinge essas faixas de frequência, né? Do quanto essas faixas de frequências que têm maior peso de audibilidade são audíveis para o paciente. Além disso, a audibilidade ela vai variar dependendo da localização do ouvinte e a distância do falante. Ele é um número padronizado, automaticamente computado. Ele mostra a diferença entre o acesso à fala sem e com aparelho auditivo. Pode auxiliar na orientação ao usuário. E valores muito abaixo dos valores típicos são um sinal de alerta de que a adaptação ela precisa ser reavaliada. Uma outra questão que a gente consegue fazer também nesses equipamentos, né, que tem o módulo de mapeamento de fala, ou Visible Speech Mapping, é utilizar a voz ao vivo como estímulo, não para ajustar o aparelho, mas para que a gente veja o desempenho de músicas, instrumentos musicais, ou uma pessoa conversando, sempre pensando nessa questão da orientação. Além disso, a gente pode também utilizar para fazer a verificação das tecnologias de rebaixamento de frequência, utilizando o estímulo dos. Né? Então, a gente tem os estímulos aqui. Então, a gente consegue ver como que o aparelho ele desempenha quando a gente reproduz esses estímulos sem o rebaixamento de frequência e com o rebaixamento de frequência. Aqui a gente tem um vídeo rapidinho, não é o objetivo dessa aula falar sobre verificação de rebaixamento de frequência,
mas aqui a gente consegue ver. Então, aqui é com o rebaixamento de frequência desligado no estímulo do S, e logo em seguida, quando esse rebaixamento de frequência é ativado no software, a gente consegue ver, então, aqui como é a reprodução dessa nova região de destino. Dependendo da tecnologia de rebaixamento que você utilize, como no caso da UTCOM, que é a composição de frequência, que não trabalha com compressão, você vê tanto a região de destino quanto a região de origem também, né? Então tem a possibilidade de ter uma estimulação ali dessa audição residual. Mas é importante também fazer a verificação para a gente ver se aquilo que o software está dizendo da redução de frequência, ela realmente está acontecendo na orelha do paciente, tá? Então, com esse módulo, a gente consegue ter aí algumas outras formas diferenciadas de verificação. Não entramos aqui em detalhes sobre verificação de algoritmos, né, de direcionalidade, redução de ruído, mas tudo isso também é possível fazer e é bastante interessante para que vocês possam conhecer o desempenho da prótese, conhecer a tecnologia que vocês trabalham. Então, eu super recomendo que vocês façam isso, usem a orelha do colega, se tiverem acoplador, façam nos acopladores, mas a verificação de todos esses parâmetros, ela é fundamental para que a gente tenha, então, aí, o melhor aproveitamento dessa prótese auditiva. E, para a gente terminar esse nosso bate-papo, algumas considerações finais em relação à verificação eletroacústica, sempre pensando que o nosso objetivo é a audibilidade dos sons de fala, de uma forma que seja confortável e tolerante para esse paciente. E, além disso, pensar no passo seguinte, né, que é a gente ter essa avaliação de resultados, para que a gente possa demonstrar para o paciente, para os familiares, a efetividade do tratamento, para a gente possa validar as decisões clínicas com relação aos protocolos de seleção e adaptação de próteses auditivas, pensar nas boas práticas, porque isso reforça, estabelece e mantém a visão da nossa profissão, né, enquanto fonoaudiólogo. Além disso, é essa excelência no cuidado com o paciente, a gente identificar, né, se o que está funcionando e o que podemos continuar efetivamente aprimorando sempre o cuidado do paciente, e pensar se existe benefício com o uso da amplificação e também qual é o planejamento a partir de agora para essa ou essa habilitação auditiva. Então, quando a gente fala da verificação, a gente não só pensa no ato de verificar, mas a gente também precisa depois pensar na etapa seguinte, que é a etapa de validação. Então, validar todos esses resultados, certo? Eu espero, né, que vocês tenham aproveitado, eu espero que tenha sido um conteúdo que seja proveitoso para a prática clínica de vocês. É claro que a gente tem aqui, né, ficaria muito mais tempo falando sobre verificação e outras possibilidades, né, como eu já falei anteriormente, mas de uma forma sucinta, eu acho que é importante trazer esse tipo de conhecimento para a prática clínica de vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês que ficaram comigo aqui, né, até o final, e convido todos vocês a assistirem o nosso próximo webinar na próxima semana. Muito obrigada e até lá.